Se você é inscrito aqui no canal Filho de Peixe e e assistiu aos últimos vídeos, você já sabe que eu estava fora de São Paulo e fora, evidentemente, deste cenário tradicional dos vídeos. E é para você que eu queria contar uma história para a gente abrir esse vídeo. Ontem eu estava voltando de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, para São Paulo, aqui para minha casa. Quando eu estou chegando no aeroporto, eu vejo que o Paulo Turra foi demitido. Eu não tinha condições de parar tudo, de gravar, estava dirigindo, e chegando no aeroporto, não tinha como gravar um vídeo, editar o vídeo e publicar o vídeo. Coloquei o celular no modo avião, decolei e fui pensando o que será que vai acontecer do Santos? Quem vai substituir o Turra? O que a gente pode esperar do Santos nas próximas horas? Quando o avião pousa em São Paulo, eu ligo a internet, eu vejo Diego Aguirre com acerto encaminhado com o Santos, Marcelo Fernandes recontratado, volta para a comissão fixa, Soteldo reintegrado e Santos no Z4, porque o Bahia havia vencido o América Mineiro. Nesse momento me deu vontade de voltar ao modo avião e voltar ao modo alienado, sem notícias que eu estava enquanto sobrevoava o trecho entre Rio Grande do Sul e São Paulo. E é sobre esse combo de notícias que agitou as últimas horas do noticiário santista que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe e dessa vez uma espécie de giro de notícias, um apanhadão, o meu comentário sobre os mais variados assuntos que chacoalharam os bastidores da Vila Belmiro nas últimas horas. Mas antes, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda você também, mulher, ao canal Filho de Peixe, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados, deixa um like que é tão importante quanto a inscrição para que o YouTube impulsione esse vídeo, e se você gostar, espalhe nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, em que você fala de futebol, assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas, e agora nós vamos rumo aos 2.000 inscritos, ultrapassamos a marca de 1.900 nesse final de semana e agora vamos por mais. Conto com seu engajamento, com sua participação para crescer cada vez mais. Mas vamos lá, quero começar falando do Marcelo Fernandes, que é um assunto que eu não quero me alongar muito, tem um comentário mais direto para fazer. Eu não traria se tivesse a caneta na mão, mas eu entendo a parte da torcida que é a favor da contratação do Marcelo Fernandes. Mas por que eu não traria? Se a gente critica a gestão porque toda janela de transferências falta criatividade e são sempre os mesmos jogadores especulados no Santos, Luan Pérez, Veríssimo, Pituca, Jean Lucas, Caio Jorge, etc e tal, o Marcelo Fernandes é a mesma coisa, já teve sua passagem aqui pelo Santos, contribuiu de alguma forma, você pode gostar, você pode não gostar, encerrou seu ciclo ali quando o Santos era comandado pelo Liscas, né, no ano passado, acho que não precisava voltar. Mas para mim o mais grave, o mais sintomático dessa volta do Marcelo Fernandes é para mostrar como a diretoria do Santos está mais perdida do que qualquer coisa, que é como uma biruta de aeroporto, que hora sopra, vira para um lado, hora vira para o outro, vai depender da força e da direção do vento. Por quê? Até ontem, domingo, eu estou gravando esse vídeo na tarde da segunda-feira, nós tínhamos à frente do Santos a linha dura do Paulo Turra, general, fala grosso, bate na mesa, afasta jogador. Segunda-feira, quer dizer, na verdade ainda no domingo, né, mas para os próximos dias, volta o Marcelo Fernandes, o paizão, o cara que conhece o elenco, que conhece todo mundo no CT, que é o cara que vai gerenciar o grupo. Percebam como são dois perfis diametralmente opostos. Você vai da linha dura do cara general pro paizão, família Marcelo Fernandes, aquela coisa. Enfim, mostra que não tem convicção nos seus atos. Eu nem sou a favor desse perfil tosco do Paulo Turra, mas acho que é muito ruim você ir de 8 a 80 num intervalo tão curto de tempo, né? Mas, enfim, até porque você coloca um paizão ali, você acaba cedendo também a esse bando de jogador mimado que o Santos está caindo pelas tabelas, correndo o risco de ir para a Série B e os jogadores não estão nem aí. Mas enfim, vamos agora para o próximo tópico, falar de sai Paulo Turra, vem Diego Aguirre. A demissão do Paulo Turra, nós sabíamos que ela era necessária, só me espanta que o Santos tenha perdido 7 jogos com esse cidadão. 6, na verdade, né? Porque o primeiro contra o Blooming valia a mesma coisa que uma nota de R$3, ou seja, não valia nada. Mas nós perdemos 6 jogos do Brasileirão. O Paulo Turra assume o Santos na 13ª colocação e entrega na zona de rebaixamento. Então um time que caiu em queda livre. E o Paulo Turra, ele é péssimo, né? Ele conseguiu a proeza de sair do Santos como o treinador com o pior aproveitamento no século. Sim, você ouviu bem. No século, ninguém foi tão ruim em termos de número quanto o Paulo Turra. A incrível marca de 28% de aproveitamento. 7 jogos, 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. A passagem do estagiário Paulo Turra ela é tão dantesca
que ele conseguiu ser pior do que o nosso querido amigo Lisca doido, que em 8 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 38% de aproveitamento. Não é nenhuma Coca-Cola gelada, mas ele conseguiu ser melhor que o Paulo Turra, ou melhor, o Paulo Turra conseguiu a proeza de ser pior do que o grande Lisca doido, né? E aí o Diego Aguirre é anunciado já no finzinho da noite do domingo, horas depois de uma campanha da torcida que chegou aos assuntos mais comentados do Twitter, hashtag Aguirre não. Tem algumas coisas para falar sobre isso. A primeira é que eu acho que a diretoria nenhuma deve se basear em rede social, em mobilização de rede social, para tomar suas decisões. Tem casos que você tem que tomar sua decisão baseado por princípios. Se você contrata uma pessoa envolvida com um crime, você não precisa levar em consideração o que a rede social diz. Se o cara tem um crime e precisa responder sobre isso, ser investigado sobre isso, não é o que a rede social diz que vai fazer você tomar essa decisão. E outra coisa, recentemente a torcida do Santos foi contra a vinda do Ganso, porque disse que o Ganso humilhou, cuspiu no símbolo do Santos, mas depois a diretoria trouxe o Lucas Lima, né, que fez coisa pior que o Ganso. E falando do aspecto bola, não quiseram o Ganso, querem o Lucas Lima aí que joga quando quer, e agora tem o Luan Dias também do bonde do Água Santa. Então, assim, né, a rede social, embora a boa parte das manifestações da torcida tenha razão, e você tem que levar em consideração, em alguns casos, o que a sua torcida diz, porque é a sua torcida que carrega o seu time, acho que a diretoria não precisa se basear nisso para tomar a decisão, né? E aí, outra coisa que chamou a atenção, Diego Aguirre, contrato de 2 anos, até dezembro de 2024. Isso me chamou a atenção. Inicialmente falava assim, até dezembro de 2023. Mas vamos ser sinceros, que maluco ia assinar para trabalhar no Santos durante 4 meses essa bomba relógio em forma de time de futebol. E aí, o que eu acho do Aguirre? Né? Primeiro, comparando com o seu antecessor, Paulo Turra, não dá nem para colocar na mesma frase. Um é um estagiário que tem 2 trabalhos em voo solo, e o Diego Aguirre já está há 20 anos na estrada. Em 2003, ele é campeão com o Peñarol, campeão uruguaio, ou seja, é um cara que está há 20 anos na estrada, é um treinador de verdade, com currículo, com bagagem, enquanto o outro, até ontem, era braço direito do Felipão. O Diego Aguirre também já tem 4 trabalhos aqui no Brasil, passou pelo Internacional 2 vezes, treinou São Paulo, treinou Atlético Mineiro, então em termos de bagagem, não dá nem para comparar. Agora, os 2 últimos trabalhos do Diego Aguirre me preocupam bastante. Eles soam um alerta, eles acendem uma luz amarela. Para você que não sabe, o último trabalho do Diego Aguirre foi no Olímpia do Paraguai. Ele consegue, com o Olímpia, chegar à segunda melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, mas é demitido porque o time ficou na vice-lanterna do fantástico campeonato paraguaio. É bem verdade que em alguns jogos do campeonato nacional, o Aguirre poupou seus titulares pensando na Libertadores. Mas, apesar de eu não ser um profundo conhecedor do campeonato paraguaio, me espanta que o time reserva, misto do Olímpia, não consiga ter um desempenho melhor num campeonato que tem times fraquíssimos. E na Libertadores, a gente precisa dizer, por mais que tenha sido a segunda melhor campanha, eles passaram em primeiro num grupo que tinha Patronato, Melgar e o Atlético Nacional da Colômbia, que não é, faz tempo, aquele Atlético Nacional dos tempos do Borja, em 2015, 2016, que foi um time que chegou nas finais da Libertadores. Mas e os outros trabalhos do Aguirre? Eu vou tentar colocar aí na tela para vocês uma arte que eu preparei com os trabalhos do Aguirre, né? Então, já falamos do Olímpia e do Cruz Azul. Em 2021, no Internacional, 35 jogos, 11 vitórias, 12 empates e 12 derrotas, 42% de aproveitamento, mas o Inter foi caindo pelas tabelas e ficou fora da Libertadores. Antes disso, no Al Rayyan, de maio de 2019 a dezembro de 2020, 38 jogos, 21 vitórias, 10 empates e 7 derrotas, 64% de aproveitamento. São Paulo em 2018, 43 jogos, 19 vitórias, 15 empates e 9 derrotas, 55,8% de aproveitamento. Mas aqui tem um dado preocupante, o São Paulo vira o primeiro turno daquele Campeonato Brasileiro em primeiro, na liderança, e o Aguirre é demitido pela direção do São Paulo quando o time deixa o G4, e fica ali faltando 5 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. Então ele também foi desidratando o trabalho, foi desidratando ao longo do campeonato.
Em 2016, entre junho de 2016 e setembro de 2017, treinou o São Lourenço, 57 jogos, 31 vitórias, 10 empates e 16 derrotas, 60,2% de aproveitamento. Atlético Mineiro, antes disso, 2016, 31 jogos, 16 vitórias, 7 empates e 8 derrotas, 59,1% de aproveitamento. E 2015, o Internacional, 48 jogos, 24 vitórias, 15 empates e 9 derrotas, 60,4% de aproveitamento. Então, no Brasil, ele tem 42% de aproveitamento no Inter em 2021, 56% arredondando no São Paulo em 2018, 59% em 2016 no Atlético Mineiro e 60,4% no Inter em 2015. Fazendo aqui a mediana, né, considerando esses 4 trabalhos, 57,4% de aproveitamento. E aí, isso é bom ou é ruim? Isso é suficiente, não é suficiente para o Santos? Então vamos aos números do Santos. O Santos tem 18 pontos em 18 rodadas, ou seja, 33% de aproveitamento, 1/3 de aproveitamento dos pontos. O Santos tem 20 rodadas, 20 jogos para disputar daqui até o final do Campeonato Brasileiro. Então 20 rodadas, 3 pontos por rodada, 60 pontos para disputar. O número mágico quase todo ano para não cair para a Série B é 45, são 45 pontos. É bem possível que esse ano não chegue a 45, mas vamos usar o número mágico dos 45%. De 18 para 45, 27 pontos. Em 60, ou seja, 45% de aproveitamento. O Diego Aguirre, na sua trajetória, costuma fazer mais do que 45%. Então, para os padrões Diego Aguirre, não é muito. Mas, considerando os 2 últimos trabalhos dele, Cruz Azul, 27% de aproveitamento no México, quando ele cai depois de tomar um 7-0 para o América do México, e Olímpia, em que ele cai na vice-lanterna do Paraguaio, mas com 48% de aproveitamento, pode ser que a gente tenha uma emoção mais do que o esperado. Mas 27 pontos 27 pontos é como se o Santos precisasse vencer 9 jogos em 20. Vence 9, pode perder 11. De fato, não é muito. Mas uma coisa que precisa ser questionada, que o torcedor precisa perguntar: qual foi o critério? Onde está o Andrés Rueda? Por que ele não dá uma satisfação para dizer qual foi o critério para contratar o Diego Aguirre? É pelo currículo? É por ele ser mais preparado do que o Paulo Turra? Mas não seria muito difícil em termos de currículo. É pelo estilo de jogo? O Diego Aguirre também tem um time mais reativo e quero inclusive fazer um outro vídeo ao longo dessa semana tentando analisar o estilo de jogo do Aguirre. É pelo pragmatismo? Tão seguros que ele vai ser o cara que vai entregar os pontos que o Santos precisa? Enfim, qual que é o critério? A direção não é transparente. E isso é um problema, na minha opinião, né? Então, isso precisava ser dito. O que motivou a escolha do Diego Aguirre? Por que ele está sendo escolhido? A direção do Santos não é transparente. Assim como enquanto o Falcão e o Paulo Turra estiveram à frente do Santos, nunca responderam o que de fato aconteceu com o Soteldo, nós temos as versões apuradas, muito bem apuradas, por jornalistas responsáveis. Mas por que o Falcão e o Turra, toda vez que eram questionados, se esquivavam e não respondiam, né? Transparência acima de tudo. E essa gestão não tem esse perfil. E então acho que é isso que eu queria falar sobre Marcelo Fernandes, sobre Paulo Turra, sobre Diego Aguirre. Mas para encerrar o vídeo, se você ficou até o final desse vídeo, obrigado. Eu queria fazer um meia-culpa sobre um comentário sobre o último vídeo que eu postei, o pós-jogo de Santos e Atlético Paranaense, para a gente encerrar o vídeo, para que o vídeo não fique muito longo. Se você está aqui no canal já há algum tempo, você já conhece um pouco o meu perfil. Eu tento trazer números apurados, quando possível eu vou atrás das informações, apuro. Para quem não me conhece, eu sou jornalista formado, jornalista de profissão, trabalho na área, não com esporte, trabalho com política, mas sou jornalista, sei da responsabilidade das palavras, sei do alcance que uma fala pode ter. O meu canal não é grande, mas como me considerando agora que eu ponho aqui o rosto uma figura pública, eu sei que eu tenho que ter responsabilidade e, acima de tudo, respeito. Eu não acho que eu fui desrespeitoso com alguém, mas revendo o vídeo, eu acho que eu posso ter ultrapassado uma linha nas críticas a alguns jogadores, nas críticas, nos adjetivos utilizados para se referir ao Paulo Turra. E também ao fato de ter dito que eu estava comemorando, torcendo para que o Santos entrasse na zona do rebaixamento. Então, primeiro, se você assistiu ao vídeo
em algum momento se sentiu atacado, achou que eu usei um tom agressivo me referindo a essas pessoas, eu peço desculpas, eu não sou desse perfil, e eu me coloquei na cabeça de algum familiar desses jogadores, desses profissionais, que pudessem ter visto o vídeo, porque eu não gostaria que o meu pai e que o meu trabalho fosse adjetivado da forma como eu adjetivei no vídeo. Então, eu não quero passar um tom agressivo, desrespeitoso aqui nos vídeos. Então, eu queria fazer esse comentário. E sobre o que eu disse sobre estar torcendo para que o Santos entrasse na zona do rebaixamento, para que não fique nenhum mal entendido, para dar uma satisfação a vocês, como eu disse, o canal é pequeno, mas já são mais de 1.900 inscritos, acho que já é um público relevante para quem começou o canal há 6 meses. É evidente que eu não quero que o Santos caia. O Santos é uma das coisas que eu mais gosto, que eu mais amo na vida. O futebol é uma das coisas que eu mais adoro acompanhar. Tentei ser jogador profissional. O futebol move a minha vida, sempre moveu e vai mover para sempre. O futebol me dá boas lembranças. É o momento em que eu vejo jogos com meu pai. Quando o Santos faz gol, eu abraço ele, eu beijo ele, a gente vai no estádio. O canal chama Filho de Peixe porque o meu pai é santista. Eu amo o Santos, eu amo fazer vídeos aqui para vocês. Mas ali foi um desabafo, porque a gente está há 3 anos sofrendo com o Santos. É um time que entra nos campeonatos para ser eliminado, para ser escorraçado, para ser vira motivo de chacota. E entrar na zona do rebaixamento, eu espero que seja um marco, porque agora o Diego Aguirre é a nossa última aposta. Ele é a última aposta. Se ele não for bem sucedido e ele cair, fracassar com desempenhos, o Santos fatalmente cairá para a Série B. E eu não quero que isso aconteça, longe disso. Mas entrar na Série B pode ser o ponto de inflexão, o ponto de virada para que algo seja feito para evitar que o Santos, o time do Pelé, que como eu já disse em outros vídeos, um dos nossos poucos orgulhos que ainda resta hoje é nunca ter sido rebaixado. Então entrar na zona do rebaixamento pode ser um ponto de inflexão para que o Santos corrija a rota finalmente para não cair para a Série B. Então era isso que eu queria deixar claro. Não quis atacar ninguém, nenhum profissional, nenhum jogador. Se você assistiu o vídeo e se sentiu acuado com o tom das minhas palavras, eu peço desculpas. E era isso que eu queria falar sobre o que eu disse do Santos ter entrado na zona do rebaixamento. E o vídeo já ficou muito longo. E hoje eu encerro por aqui. Se você chegou até o final desse vídeo, muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. Deixe um like para que o YouTube impulsione esse vídeo. É tão importante quanto a sua inscrição. E se você gostou, espalhe nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, diga para os amigos que tem um novo canal sobre o Santos aqui no YouTube. Assim, você leva esse vídeo para o maior número de pessoas e você me ajuda. Agora estamos rumo aos 2.000 inscritos e eu conto com o seu engajamento, com a sua participação para crescer cada vez mais. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.